Então, olha só, a primeira coisa, toda vez que a gente tem um problema ele tem uma solução, todo problema tem solução, todo problema tem um aprendizado. Então, tudo que acontece de ruim com a gente faz a gente aprender alguma coisa. Então, tenha certeza que todo problema tem solução, todo problema tem aprendizado e todo problema tem uma origem. Esses são os três elementos de qualquer problema. Então, a gente precisa ter clareza da origem para a gente começar a entender o aprendizado e começar a entender a solução. Então, o primeiro passo para a gente sair das dívidas é entender como que a gente entrou nas dívidas. Aí, nessa hora, tem muita gente que fala assim, eu já sei como eu entrei. Eu ganho pouco. Essa não é a explicação para as suas dívidas. Porque se existe alguém nesse planeta, e eu te garanto que existe, eu te garanto que você conhece, alguém que ganhe bem pouco e não está endividado, o motivo da dívida não é o ganhar pouco. Eu sei que ganhar pouco para você é hoje um desafio, mas não é a origem das suas dívidas. E aí, olha só, entender a origem, né, o que nos levou para a dívida, é ter clareza de onde as coisas nasceram. Porque a gente só consegue transformar alguma coisa quando a gente já tem essa clareza assim, do que está acontecendo ali, principalmente do que originou. Porque se o que originou continuar acontecendo, você concorda que o resultado daquilo, daquela origem, vai continuar acontecendo também. Concordo. É tipo um problema de saúde, né? A gente tem, agora, por exemplo, minha sobrinha está com febre, mas ela está com alguma coisa que está fazendo ela ter febre e a gente não sabe ainda. Ela está tomando remédio para baixar a febre, mas vocês concordam que isso não é suficiente? Não é suficiente tomar remédio para baixar a febre. Ela tomou, sei lá, 2 horas da tarde e agora ela estava com febre de novo. Por quê? Porque tem algo originando essa febre e se não trabalhar o que está criando a febre, né, se não cuidar disso, a febre vai continuar ali. Mesmo que passe, ela volta. A dívida é tipo um sintoma de alguma coisa, é tipo uma febre. Ela não é o problema. O problema é o que criou a dívida. E aí, se você consegue identificar o que criou a dívida, você consegue fazer mudanças ali, igual um problema de saúde, a gente consegue atuar lá, né, na origem da coisa para nunca mais ter febre, para nunca mais ter dor, para nunca mais ter dívida. Porque senão, olha só, tem muita gente, Ezequiel, que tem dívida, aí pega um empréstimo e quita a dívida. Mas olha que coisa maluca. Isso é igual tomar um remedinho para febre. Porque engana, passa, mas eu estou fazendo outra dívida para pagar uma dívida, né? Concordo. E aí, se aquela dívida não cabia na minha vida, como é que a nova dívida vai caber? Então é só um remedinho para febre, isso não é resolver. Então a gente pensa que a dívida é originada de pouco dinheiro, então o que eu preciso para resolver a dívida é mais dinheiro. E não é mais dinheiro, né? A Liliane está comentando aí, a Liliane é super dominadora, ela tem uma história incrível. A Liliane era diarista, endividada, hoje ela é uma empresária, tem uma empresa de limpeza e fatura lá na casa dos 30 a mais, 30 mil para cima. Que chique! Que Então aí você legal! pensa, uma diarista autônoma, ela ganha pouco, ela ganhava pouco, se não me engano ela pode me corrigir aí, mas sei lá, na casa dos 1.000 e pouco, alguma coisa assim. Então, para a nossa realidade, para o nosso custo de vida, isso é pouco. Mas ela mesma entendeu que não era isso que estava fazendo, não era o pouco. Porque se a gente ganha pouco, a gente dá um jeito de viver com pouco. É desafiador pra caramba. E aí, depois de aprender a viver com pouco, a gente pode pensar em ganhar mais. Mas é o que a gente pensa sobre a nossa vida financeira, a falta de prioridade. Eu quero fazer tudo, né? Aquela coisa da fora de ordem. Então, eu quero ter o carro, eu quero ter a casa. Ou às vezes eu penso que eu tenho que ter carro e casa. Aí nessa hora, eu vou chocar um pouco as pessoas que estão aqui. Alguns ficam chocados. Eu não tenho carro, eu alugo um carro numa locadora, alugo anualmente. E para mim é uma beleza, que eu não me preocupo mais com seguro, né? Eu tô traumatizada do seguro. Não me preocupo com seguro, não me preocupo com vistoria de carro, nada disso. Eu hoje não tenho casa. Eu até penso assim, hoje em dia eu penso assim, acho que quando eu tiver mais velha e tal, acho que pode fazer sentido. Né? Imagina você está numa casa legal e aí vem o proprietário e diz, agora eu preciso do imóvel. Hoje em dia isso não é um grande problema para mim, mas eu acho que quando eu estiver lá na casa dos 60, talvez seja. Então eu não digo que eu nunca vou comprar, mas hoje eu prefiro pagar aluguel. Né? O meu dinheiro fica rendendo, rende muito mais do que o aluguel. Então assim,
a gente, muitas vezes, por não entender a ordem das coisas, a prioridade das coisas, a gente se antecipa e faz dívidas. Então, de verdade, primeiro passo, cada um de vocês é entender como que eu entrei. Eu entrei porque eu não soube criar as minhas prioridades, entender o que era importante. Eu entrei porque, de repente, eu estava muito preocupado com status. Aí gastei mais dinheiro do que eu podia com essa preocupação, sabe? Em fazer as coisas pelos outros e não por mim. Por que que a gente entrou na dívida? Eu, por exemplo, entrei na dívida porque eu não sabia definir minhas prioridades. Então, eu queria fazer tudo, desde diversão até os cursos que eu queria fazer. Então, dinheiro não sobrava, passava no cheque especial, no cartão de crédito. Mas eu entrei porque eu não soube conversar com a minha família sobre essa responsabilidade da dívida. Eu entrei na dívida, não é? Ah, eu não tinha dívida. Eu tinha, mas eu precisava ter conversado. Eu não acho que a gente, na nossa família, seja obrigado a assumir os BOs da família. Não Sim, acho. E isso não é falta de amor. com Não é, ai, nossa. certeza. Ó, no meu caso, só para até ajudar o pessoal a entender, eu entendi, aliás, né, eu não falei aqui, eu estou considerando que eu estou conversando com muita gente que me conhece, mas também tem muita gente aqui que te acompanha que está aqui na live, né? Uhum. E eu também fui um devedor, né? E o meu caso, a origem, foi por status. Eu financiei uma casa que a dívida em 35 anos era mais de R$ 1 milhão. E não aguentei a pressão na época. A minha esposa hoje, na época, tinha ficado grávida. E todo mundo, não, vai morar de aluguel, não. Você tem que comprar uma casa, financia. Aluguel, você vai dar aluguel para os outros, paga o financiamento do negócio que é seu. E eu, não, na época, por falta de maturidade, de conhecimento, fui lá e boletei. Nem pensei. 35 anos, mais de R$ 1 milhão para pagar. E depois o problema veio. Então, assim, no meu caso faz todo sentido dizer isso, foi por conta de um financiamento. Se eu não identifico isso, depois que eu recuperasse um pouquinho, eu tivesse uma situação financeira boa, o que eu ia fazer? Ia lá e ia financiar de novo. Isso né? aí, com certeza. Então, E concordo eu e vi assino alguém embaixo. comentando ali, falando, ah, eu não entendo essa ordem e tal do aluguel. Eu não estou dizendo, gente, que para todo mundo. E, inclusive, isso é uma máxima para mim na vida financeira. Não existe certo e errado na vida financeira, tá? Eu não vim aqui para ser a dona da razão e te ditar o certo. Eu vim te mostrar um passo a passo que funcionou para mim, para milhares de pessoas, e compartilhar com você as coisas que funcionaram para mim. Mas eu não acho que na vida financeira tenha certo e errado. Tem o que funciona e o que não funciona. Então, por exemplo, para o Ezequiel, naquele momento, não funcionava um financiamento. Ele não era capaz de assumir aquele financiamento. Então, não tem que entrar num financiamento se não funciona para você. Se para você, não, eu tenho a minha vida financeira, a gente vai falar dos outros passos aqui, eu tenho clareza de como conduzir a minha vida financeira, e eu sei que cabe uma parcela de um financiamento, talvez algumas pessoas digam assim, não, é errado, você vai pagar 5 casas ao invés de uma. Mas isso é o que funciona para você. Então, tudo bem, assuma esse financiamento. Então, assim, se você está pagando o financiamento e está tudo bem, você não tem uma dívida, você tem um compromisso financeiro. No momento que aquilo te enforca, que você não consegue pagar, que você perde o bem, sabe? Porque não conseguiu pagar, isso é uma dívida. Mas quando você está pagando um financiamento porque está funcionando para você, então você tem um compromisso financeiro e está tudo certo. Então eu não estou dizendo que todo mundo tem que morar de aluguel. Não disse isso. Eu disse que a gente tem que fazer aquilo que funciona para a gente. Para mim funciona muito bem. Eu consegui juntar um patrimônio que investido, por exemplo, eu pago de aluguel hoje R$ 6.000, uma cobertura no Rio de Janeiro. R$ 6.000 ao aluguel. O meu dinheiro investido rende muito mais do que 6 mil. Eu poderia usar parte desse dinheiro para pagar o aluguel e não estaria nem tirando do meu dinheiro, mas eu não faço isso porque eu trabalho e tenho salário, eu pago do meu salário, reinvisto esse dinheiro. Então, assim, meu patrimônio está crescendo e lá na frente eu poderia pagar tranquilamente o aluguel que eu quisesse. Mas isso depende da vida de cada um, tá? Não é dessa ordem que eu tô falando. Eu não tô dizendo que você tem que ir na ordem alugar. Não, é essa ordem aqui, ó. Primeiro, para sair das dívidas, então, primeiro passo, entender o que te levou para as dívidas, tá? O Ezequiel deu o exemplo dele, eu dei o meu, talvez você aí já tenha pensado assim, não, realmente, não é falta de dinheiro. Eu acho que se eu tivesse mais dinheiro do que isso, eu teria feito a mesma besteira, tá? E não necessariamente o financiamento é uma besteira para todo mundo. Para algumas pessoas pode não ser.
entender o que te levou para lá, porque sem entender, você não consegue corrigir, tá?